Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui hoje um Duster 2013 Tech Road. É o Duster mais completo esse, né? Ele é bonito, ele tem vários itens diferentes no design. Essa versão Tech Road, a roda pintada numa cor grafite, roda aro 16, essa cromado aqui no retrovisor, o adesivo Tech Road. Esse aqui foi colocado esses estribos de teto com esse suporte para bicicleta. O porta-malas dele bem amplo. Um porta-malas que pode ser configurado de outras formas, rebatendo os bancos da frente, tirando essa capa de cima. Porta-mala grande pra caramba. Bom, aqui na parte de trás ele é bem espaçoso, viu? Tem um espaço grande aqui atrás, na parte de trás desse Duster. Esse banco da frente está bem regulado para minha altura de 1,78 m. E aqui eu tô com um espaço de folga aqui para as minhas pernas, sentado nesse banco traseiro. Um acabamento legal aqui nas portas, com tecido aqui, esse plástico cinza, tanto aqui desse lado quanto na fechadura. Legal, fica bonito também. Esse plástico sim, nesse tom grafite, também contorna todo esse porta-objeto central aqui. Inclusive na frente ele tem todo esse acabamento nesse plástico na cor grafite. Abas cromadas ali no ar-condicionado, nas saídas do ar-condicionado. O banco de couro dele é bonito, um banco de couro muito bem feito, com uma costura branca, preto com uma costura branca, bem bonito esse banco de couro dele. O interior dele é bonito, espaçoso, agradável. Vou mostrar um pouco a frente ali. Com relação à ergonomia e ao desenho do interior dele, não tem nada demais não. É um Sandero, né? É igualzinho o interior do Sandero. Aliás, o chassi desse carro, motor, câmbio, ele praticamente é um Sandero, só que reconfigurado para ser alto, com uma suspensão com outra calibragem. É basicamente um Sandero alto e com outro design. Aqui na frente é espaçoso, também acabamento em tecido na porta, com esse plástico na cor grafite. Aqui os botões todos num tom cromado, com uma moldura cromada em volta, bem feito também. Porta-copos na frente, ele é cheio de porta-objetos aqui no alto, em cima do porta-luvas. Porta-luvas bem profundo também. Airbag duplo, é um carro muito completo. Vocês podem ver, deixa eu só ligar ele aqui. Aqui na direção, como vocês podem ver, atrás da direção você tem os controles do rádio, os controles do som. Essa versão vem com esse kit multimídia com GPS, numa tela grande, bem feito também. É um acabamento, podemos dizer que usa materiais de qualidade, porém ele não tem um desenho bonito, ele tem um desenho muito comum, um desenho, podemos dizer até um design interior de popular, de um carro que está na faixa de carros populares, o que é o caso do Sandero, e o interior desse carro é o interior de um Sandero, né? Pode ver que o desenho da marcha aqui, do câmbio, é um desenho bem antiquado mesmo. Parece aqueles câmbios de marcha dos carros da década de 90. É um carro, essa versão Tech Road você compra aí na faixa de R$66 mil.
Esse carro completo com motor 2.0 de 142 cavalos. Eu vou dirigir ele um pouco aqui para falar a minha impressão para vocês. Esse carro tem algumas economias besta também que acabam comprometendo o conforto interno, e não são coisas assim, não é uma reclamação que chega a ser uma frescura, porque realmente é funcional o que eu vou falar. Por exemplo, não tem luz nesses comandos do carro aqui nas laterais, não tem nenhuma luz. Então, se teu carro tem isso filme e tá à noite, você tem que ficar caçando aqui onde é que fica para abrir o vidro do carro, porque não tem luz nesses botões aqui desses comandos em nenhuma das portas. Eu já entrei nesse carro à noite e eu lembro que realmente eu fiquei caçando aqui, fiquei apalpando o carro para tentar achar onde é que eu ia conseguir abrir o vidro. Vamos dirigir ele aqui, eu vou falar a minha impressão para vocês. A direção dele é uma direção hidráulica, mas para o padrão atual dos carros, eu considero ela uma direção muito firme, uma direção dura, eu posso dizer. Porque a grande maioria dos carros hoje tem um sistema de direção hidráulica mais eficiente, viu? Um sistema de direção hidráulica muito mais confortável. É confortável essa direção, mas se comparar com o padrão atual, eu tô achando essa direção uma direção dura. Ela é uma direção muito firme, não é muito precisa. Não é uma direção muito precisa. É um carro silencioso por dentro. Dá uma pisada mais forte aqui. Ele anda muito bem, viu? Muito bem. Tem uma retomada boa. Ele engata a marcha rapidamente. Claro que esse câmbio não tem um funcionamento que é coerente com as novas tecnologias atuais de outros carros que estão no mercado aí desde 2011, 2012. A gente vê nitidamente como esse carro é um carro completo, mas a gente percebe que as tecnologias empregadas nele são tecnologias defasadas. É um carro confortável, o banco dele é bem confortável, esse câmbio automático dele também. Um carro bom, um carro que anda legal, não é tão econômico, é um motor 2.0, né? Então o dono me relata que esse carro aqui está fazendo uma média de 7,5 na gasolina e 5,5 no álcool. Não é nada muito fora também, é um consumo aceitável para um motor 2.0 com câmbio automático. Mas a minha conclusão a respeito desse carro é que é um carro datado. É um carro assim que a gente dirige e não percebe uma qualidade com relação a toda a dinâmica do carro. Todo esse conjunto dele de mecânica e desenho do interior, ergonomia, é um carro bom, não me entendam mal. É um carro que é bom, eu gosto dele. É um carro confortável, um carro espaçoso, mas a gente realmente não se sente em um carro da geração atual. A gente percebe nitidamente que é um carro de outras décadas, que é um carro de uma outra época, quando era empregado outras tecnologias, quando era empregado outros conceitos de ergonomia. E não é um carro muito barato, né? Um carro aí que custa 66 mil, e aí ele já entra na faixa de preço de concorrentes que convencem muito mais pelo preço. Concorrentes que convencem muito mais em custar 70 mil, 65 mil. Esse carro não me convence muito por 66 mil não, viu? Mas resumindo para vocês, dá uma pisada mais forte aqui. Aí ó, o motorzinho dele é forte, responde bem.
Faz um barulhão também. Quando você funciona sem pisar, ele é silencioso. A hora que você pisa tudo, o acelerador, o motor grita alto. Se torna um motor barulhento. E não é um barulho bonito, não. É aquele barulhão de enceradeira mesmo. Mas assim, resumindo para vocês, é um bom carro. Mas é difícil convencer pelo preço dele. É 66 mil reais e basicamente é um Sandero. Basicamente é um Sandero e que você fica numa posição mais alta para dirigir. E por fora tem um design mais imponente também, é óbvio. Mas com relação ao conforto que você vai ter com esse carro, com relação a desempenho, é um Sandero. É um Sandero. O que não é uma boa... O que não é uma boa notícia, né? O fato dele ser um Sandero não é uma boa notícia. Porque no final das contas você vai estar pagando próximo a 70 mil reais nesse carro. Nessa versão aqui, que eu acredito que deve ser, para mim, é a única versão que realmente vale a pena, tanto pelo visual quanto pela quantidade de itens que o carro possui. Essa versão Tech Road é uma versão que, na minha opinião, esse é um carro bom. Esse é um carro que até fica mais aceitável a gente falar que pagou mais de 50 mil reais. Agora, as outras versões desse carro, as outras versões do Duster, as versões mais de entrada, é difícil pagar mais de 50 mil naquelas versões, viu? Dói pra gente aceitar pagar mais de 50 mil naquelas outras versões do Sandero. Como base de comparação, eu vou falar para quem está interessado em comprar esse carro, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Antes de comprar um Duster, faz um test drive no EcoSport, faz um test drive na Nova Tracker, faz um test drive em outros sedãs médios que também custam nessa faixa de valor, entre 60 e 70 mil. Faz um test drive em outros carros e vocês vão entender melhor a minha opinião a respeito desse Duster. Mas olha, quem comprar, eu acho bom, é um bom carro, é um bom carro. Não é a melhor opção, nessa faixa de preço não é a melhor opção e nem a opção mais racional. Mas é um bom carro. Quem comprar não vai estar mal servido, não. Vai ter um carro aí que tem um belo porta-mala, que tem um bom espaço interno, que é um bom carro para viagem, um carro confortável, um carro que tem um desempenho muito bom, tem um consumo normal, podemos dizer, para essa faixa de potência e de cilindrada. É um bom carro, mas não é a melhor compra. E é isso, gente. Esse é o Duster Tech Road 2013 2.0.